Salmo 34, 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Porque busquei ao Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Aqueles que olham para ele ficam iluminados e os seus rostos jamais ficarão confundidos, jamais ficarão envergonhados. Porque clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, porque nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde então, meninos, ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor, por outro lado, está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Hoje eu acordei com um pouquinho de dor de garganta. E na verdade ontem eu já estava sentindo aquela sensação de garganta arranhada. A partir do meio-dia eu comecei a sentir, eu pensei, eu acho que vai me dar dor de garganta. Então não foi nenhuma surpresa hoje quando eu acordei com a garganta doendo um pouco. Não estava doendo muito, só um pouquinho. Tem vezes que dói bastante, né? Que a gente nem consegue engolir direito. No meu caso, hoje não foi assim, só aquela dorzinha chatinha ali que fica. Agora, por exemplo, eu tô sentindo ela doendo um pouco. Ontem mesmo eu já comecei a fazer aquilo que é costume na minha família, todas as vezes que nós temos dor de garganta. Eu peguei água, um pouquinho de vinagre de maçã e comecei a fazer gargarejo. Eu tenho certeza de que em alguns dias eu não vou sentir mais nada na garganta, eu vou estar completamente curado. Mas o que acontece quando nós estamos doentes e a doença simplesmente não passa? O que, por exemplo, eu devo fazer se daqui a 2 semanas eu continuar com essa dor na garganta? E começar a ter febre e outros sintomas? O que eu faço nessa circunstância? O que qualquer um de nós faz quando nós estamos doentes e a doença simplesmente não passa? A doença recusa-se a desaparecer. Bom, nós vamos ao médico. É isso que nós fazemos. E o médico, ele vai diagnosticar exatamente qual é o nosso problema. Mas às vezes ele não consegue simplesmente diagnosticar com a nossa presença no consultório. Às vezes ele precisa pedir 1 ou mais exames, né? Então, tendo em mãos os resultados dos exames que ele requereu, o médico vai conseguir diagnosticar aquilo que está errado conosco e ele nos vai apontar um tratamento. Ele vai dizer, olha, tu tem que fazer isso. Tu tem que tomar esse remédio aqui por tanto tempo. Ou então, tu tem que fazer isso aqui, não sei o quê. Né? Ele vai apontar um tratamento.
Quando nós consideramos a nossa vida com Deus, existem exames e testes que nós devemos fazer periodicamente para verificar a saúde da nossa vida com Deus. Existem testes e exames que nós devemos periodicamente fazer para verificar a saúde da nossa espiritualidade, para verificar o nosso estado espiritual, como nós estamos do ponto de vista espiritual. Paulo trata dessa necessidade de nos examinarmos em 2 Coríntios 13, 5, quando ele escreveu as seguintes palavras: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus está em vós? Se é que já estáis reprovados. Se não é que já estáis reprovados, desculpa, eu dei errado aqui. Existe a possibilidade de alguém que crê em Jesus, de repente se achar reprovado por Deus. Existe essa possibilidade. Nós mesmos que aqui estamos, poderemos acordar um dia estando reprovados por Deus. Você mesmo pode acordar um dia reprovado por Deus. Nós não gostamos de pensar nisso. Nós pensamos que isso pode acontecer com os outros, mas não conosco. Nós vemos os outros que um dia professaram a mesma fé que nós se tornarem reprovados por Deus, se desviarem. E nós pensamos, não, isso nunca vai acontecer comigo, eu nunca vou me desviar. O problema sabe qual é? Aqueles que se desviam também pensaram que eles nunca se desviariam. Todo mundo pensa, todo crente, todo aquele que um dia professou fé em Jesus, pensou, ao ver alguém se desviando, pensou, não, esse nunca vai ser eu nunca vou me desviar. Daí 5 anos depois, 10 anos depois, ou às vezes nem tanto, às vezes 1, 2 anos depois, a pessoa se desviou. A pessoa se viu reprovada por Deus. Então, existe a possibilidade de que nós, até mesmo você, seja reprovado por Deus. Se você não considerar essa possibilidade, se você não considerar que até mesmo você pode ser reprovado por Deus, que até mesmo você pode acordar um dia reprovado por Deus, eu sinto te dizer que você está se encaminhando exatamente para ser reprovado por Deus. Porque aquele que não considera a possibilidade, não se prepara para ela, né? Aquele que não considera o perigo, que não considera ser possível que alguma coisa ruim aconteça com ele, essa pessoa não vai se preparar para essa coisa ruim. Né? Eu penso que jamais vai acontecer comigo. Para que eu vou me preparar? E quando eu ajo dessa forma, quando eu penso dessa forma, eu estou exatamente me preparando para ser reprovado por Deus. Então, esta é a importância de continuamente examinarmos a nós mesmos para determinar se ainda estamos na fé. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Vede porventura se Jesus ainda está em vós. Se é que vocês já não estão reprovados. A palavra de Deus contém uma infinidade de testes e exames que ela nos oferece
para que verifiquemos o estado da nossa fé, para que verifiquemos a nossa condição espiritual. E seria simplesmente impossível nós tratarmos disso tudo em uma pregação só. Seria impossível nós tratarmos de todos os testes e exames que a palavra de Deus nos fornece para que verifiquemos o estado da nossa fé. Hoje nós vamos tratar de apenas um desses testes. O que, na verdade, não era o meu plano original para essa pregação aqui no Salmo 34. Não era isso que eu queria. Em muitos sentidos, inclusive na pregação, eu sou um otimista incorrigível. Eu sou sempre um otimista incorrigível. Inclusive na pregação. Para alguém que, como eu, prega expositivamente, o ideal é pregar num bloco de texto completo. E no caso do livro de Salmos, um bloco de texto completo é o próprio capítulo, né? É o Salmo inteiro. Este é o ideal. E no meu otimismo incorrigível, eu pensei que eu conseguiria pregar no Salmo 34 de forma inteira, de uma vez só. Numa pregação só. Pregar em todo o Salmo 34. Era isso que eu queria. Eu, inclusive, já tinha escrito uma introdução que introduziria o Salmo 34 de forma completa. Mas à medida em que eu fui escrevendo o sermão, especialmente a aplicação prática do verso 3 do Salmo 34, logo eu percebi que se eu tentasse ir mais adiante no Salmo 34, essa pregação ficaria por demais longa e ela não atingiria tudo aquilo que poderia ser atingido. Então eu mudei os meus planos originais. Pensei, não vou poder usar essa introdução aqui, que eu tinha escrito na madrugada de terça para quarta-feira. Pensei, não, bom, pelo menos eu já tenho uma introdução para a semana que vem, né? Pelo menos não preciso gastar tempo com isso. Mas eu reescrevi a introdução, que é isso que vocês estão ouvindo agora. E eu fiz isso exatamente para tratarmos desse teste que você deve aplicar a si mesmo para verificar a qualidade da tua fé, para verificar o teu estado espiritual, como você está. E este teste, ele se refere à importância que você dá ao culto a Deus, a importância que você dá à adoração a Deus. A qualidade da adoração e do culto que você presta a Deus indica a qualidade da tua fé em Deus. Indica o teu estado espiritual. Se você não faz questão de estar presente aos cultos oferecidos a Deus, se você encontra desculpas após desculpas para não se fazer presente, você está correndo sério risco de ser reprovado por Deus, conforme Paulo alertou os coríntios. E se estando presente no culto a Deus, você só está presente com o teu corpo, e não com os teus pensamentos, não com a tua mente, não com a tua alma. Se estando presente no culto a Deus, você não se importa em juntar-se aos irmãos que estão adorando a Deus, você igualmente está se encaminhando para ser reprovado por Deus. Se você deve prestar atenção à saúde do teu corpo, muito mais atenção você deve dar ao estado
da tua alma e a qualidade da tua fé. Então, para não correr o risco de um dia você acordar completamente reprovado por Deus, é exatamente isso que você deve fazer. Prestar atenção à qualidade da tua fé. Prestar atenção ao estado da tua alma. Não se engane pensando que todos podem ser reprovados, menos eu. Todos podem se desviar, menos eu. Eu nunca vou me desviar. Não se engane pensando assim, porque foi esse exatamente o erro de Pedro, né? Pedro pensou que todos poderiam abandonar Jesus, mas ele não. Pedro disse, não, todos aqui podem te abandonar, mas eu jamais vou te abandonar, Jesus. Não existe a possibilidade de eu abandonar o Senhor. Não existe a possibilidade de eu me desviar. Não existe a possibilidade de eu negar que eu conheça o Senhor. Não existe a possibilidade de eu ser reprovado, como Judas. Judas eu estava vendo. Judas eu estava vendo que ele ia ser reprovado, mas eu não. Eu não sou como Judas, eu sou melhor do que Judas. Foi esse o erro de Pedro. E daqueles que permaneceram fiéis a Jesus, Pedro foi o único que negou Jesus. Aquele que disse, eu jamais vou abandonar o Senhor, eu jamais vou negar o Senhor, Pedro foi o único que negou a Jesus. Não uma vez, não 2 vezes, mas 3 vezes. E a nossa tendência é pensar que o pecado de Pedro não foi grave, porque afinal de contas a gente conhece o restante da história, né? Nós conhecemos que Jesus restaurou a fé de Pedro no final do Evangelho de João, quando Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro o ama. Pedro confirma que ele ama Jesus, e então Jesus diz, tá bom, então apacenta os meus cordeiros. Como nós conhecemos que o final foi feliz, a gente pensa que o pecado de Pedro, na verdade, não foi grande coisa. Sabe, Pedro negou Jesus 3 vezes, grande coisa. Não, o pecado de Pedro, ele é tão grave quanto a traição de Judas. A negação de Pedro, as 3 vezes que Pedro negou Jesus, é tão grave quanto a própria traição de Judas, porque o mesmo Jesus afirmou o seguinte, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar, Pedro negou Jesus, né? Pedro negou que conhecia Jesus, Pedro negou que era discípulo de Jesus, qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Na verdade, o pecado de Pedro é tão grave quanto a traição de Judas. O pecado de Pedro é semelhante ao pecado de todas as pessoas que um dia, tendo professado fé em Jesus, se desviaram. Foram reprovadas. Não cometa o mesmo erro de Pedro, pensando que todos poderão ser reprovados, menos você, porque talvez Deus não estenda a você a mesma graça que Ele estendeu a Pedro. Talvez Ele não estenda para você a mesma graça que Ele estendeu a Pedro. Ah, não, mas Deus sempre estende a sua graça. Não. Graça é favor imerecido. A graça não pode ser requerida. Nós não podemos requerer que Deus nos dê graça da mesma forma que Ele deu graça a outro. Porque é exatamente algo que está em Deus. É Deus que faz. A graça é aquilo que Deus diz acerca de Faraó. Ou melhor, não.
A graça é aquilo que Deus fala a Moisés. Eu me enganei. A graça é aquilo que Deus fala a Moisés quando Moisés pediu que Deus riscasse o seu nome, o nome de Moisés, do livro de Deus, caso Deus não quisesse perdoar Israel. Deus disse para Moisés, não, eu me compadeço de quem eu quero me compadecer e eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Isso é a graça de Deus. É Deus que escolhe de quem Ele quer se compadecer. É Deus quem escolhe de quem Ele quer ter misericórdia. De um, Ele se compadece. De outro, não. De um, Deus tem misericórdia. De outro, não. A um, Deus estende a sua graça. A outro, não. Há pessoas que viveram a sua vida inteira sem que ninguém se chegasse a elas para pregar o Evangelho. E elas morreram na incredulidade e na ignorância. A essas pessoas, Deus não estendeu a sua graça. Elas até poderiam chegar mas diante de Deus, no juízo final, e dizer, Senhor, mas que culpa eu tenho que ninguém foi pregar para mim? Deus vai dizer, realmente tu não tem culpa que ninguém foi pregar para mim. Mas tu continua culpado de todos os pecados que tu cometeu. Então não cometa o mesmo erro de Pedro, porque talvez Deus não estenda a você a mesma graça que Deus estendeu a Pedro. A Judas. A Judas Deus não estendeu graça nenhuma, né? Se o pecado de Pedro, sendo que o pecado de Pedro é tão grave quanto o pecado de Judas, Judas poderia ter sido perdoado por Deus. Mas Deus não estendeu a Judas a mesma graça que Ele estendeu a Pedro. Talvez você seja Judas. No sentido de que Deus, é só essa chance que você tem. É só essa uma vez que Deus te estendeu a graça dele. E se você rejeitar agora, não terá uma segunda vez. Não terá uma segunda chance. Então, não cometa o mesmo erro de Pedro, pensando que todos poderão ser reprovados, menos você. Se você ignorar a possibilidade real de que, de fato, você pode se desligar de Deus a tal ponto de um dia se encontrar reprovado por Deus, se você ignorar que isso de fato é uma possibilidade real, você não tomará nenhuma providência para evitar que isso ocorra. Por que você se prepararia para algo? Ou por que você faria algo para evitar aquilo que você pensa ser impossível de acontecer? Então, para não ocorrer que você um dia acorde reprovado por Deus, assegure-se de que a tua adoração e o teu culto a Deus são prestados com verdade. E esse aqui é apenas um teste, dentre muitos. Esse é apenas um teste que você deve fazer. Existem muitos outros testes que você deve fazer. Da mesma forma que muitas vezes o médico não vai ser possível ele conseguir diagnosticar apenas com um exame, né? O exame mais comum normalmente é o quê? O exame de sangue, né? Mas às vezes, além do exame de sangue, ele vai ter que pedir um exame de urina, um exame de fezes, um exame de margem e assim por diante, para determinar aquilo que está errado.
Este aqui é apenas um teste. O teste da adoração e do culto a Deus é apenas um teste, dentre muitos, que você deve aplicar a si mesmo, corriqueiramente, para verificar como você está. Como está a tua alma. Esse é apenas um teste. Existem muitos. Mas é um começo, né? É melhor você ter conhecimento de um dos muitos testes do que não ter conhecimento de nenhum. Assegure-se de que a tua adoração e o teu culto a Deus são prestados com verdade. O Salmo 34 é um hino de louvor à bondade de Deus. Davi está louvando a bondade de Deus. E neste salmo, Davi convida os seus conhecidos a se juntarem a ele no culto a Deus. Né? Versículo 3. Engrandecei ao Senhor comigo. Ele está convidando as pessoas que estão ao seu redor a juntarem a ele no culto a Deus. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Neste salmo, Davi está louvando a bondade de Deus. Ele convida os seus conhecidos, aqueles que estão ao seu redor, a se juntarem a ele no culto a Deus. Mas não apenas isso. Ele convida as pessoas a se juntarem a ele na obediência a Deus também. E na confiança em Deus. Mas esses dois pontos nós iremos somente na semana que vem. Tá? Hoje nós iremos apenas a questão do culto a Deus, da adoração a Deus. Mas o que levou Davi a escrever este salmo? Qual foi a circunstância da vida de Davi que levou ele a escrever este salmo? Se vocês perceberem, ali existe Salmo 34, ou capítulo 34, e abaixo existe um títulozinho, né? Salmo de Davi, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, e este o expulsou, e ele se foi. A circunstância que levou Davi a compor o Salmo 34, ela está relatada em 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 11 em diante. Nós não vamos abrir lá, eu vou só resumir para vocês a história. Davi estava fugindo de Saul. Porque Saul sabia que Davi seria rei no seu lugar. E como todo rei, Saul não queria um rival. Né? Saul queria continuar o seu reino até o final, e ele queria que o seu próprio filho reinasse sobre Israel depois da sua morte. Então, mais natural ocorreu. Saul estava perseguindo Davi para matar Davi. E Davi está fugindo de Saul, e Davi chegou a uma cidade dos filisteus. A cidade chamada de Gate. E ele foi levado à presença do rei daquela cidade, que em 1 Samuel é chamado de o rei Aqui. E aqui no Salmo 34 é chamado de o rei Abimeleque. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque é diferença de nome, isso não importa agora. O plano de Davi qual era? Era ficar desapercebido naquela cidade. Porque sendo a cidade de Gate uma cidade dos filisteus, dificilmente Saul conseguiria entrar naquela cidade para procurar Davi. Então pensou, bom, o lugar ideal para mim me esconder de Saul, onde é? É exatamente onde Saul não pode me pegar. Então eu vou até uma das cidades dos filisteus. Davi foi até aquela cidade, a cidade de Gate. O plano dele era ficar desapercebido naquela cidade para que Saul não o alcançasse e não o matasse. Ocorreu que os servos do rei daquela cidade reconheceram Davi. E eles reconheceram Davi exatamente porque Davi era um dos principais comandantes, ou melhor, tinha sido um dos principais comandantes do exército de Israel. Davi, ele começa a sua carreira militar. Nós temos aqui o João, né, que já
está na carreira militar, Davi começa a sua carreira militar matando o gigante Golias. E a partir dali ele começa como um soldado raso e ele começa a se destacar. E Saul percebe, quer saber, eu vou colocar Davi como comandante do exército. Esse cara aqui, ele tem inteligência militar, ele tem estratégia militar, ele sabe como usar todas as possibilidades que ele tem dentro da tropa para conseguir a vitória. Eu vou colocar ele como comandante. Davi se tornou um dos principais comandantes do exército de Israel. Davi era, inclusive, responsável pela morte de milhares de filisteus. Então os servos do rei daquela cidade filisteia reconheceram a Davi como aquele que comandava o exército de Israel. Como aquele que havia derrotado, inclusive, várias vezes os exércitos filisteus e matando muitos deles. E Davi percebeu que ele foi reconhecido. E ele percebeu que, tendo sido reconhecido, provavelmente ele seria morto como vingança por ser um comandante no exército inimigo. Né? Ele seria morto. O que Davi faz? Davi se finge de louco. Davi começa a agir como se fosse um homem louco, um homem maluco. Ele deixa a saliva dele correr pela barba, ele começa a esgravatar pelas portas, ele começa a agir como um homem louco, que está surtado. E então, o rei filisteu, ele chega à conclusão, não, isso aqui não pode ser Davi. A gente conhece Davi é um estrategista militar, ele é um gênio militar. Esse cara aqui é um homem louco, ele não pode ser Davi. E eles então expulsou Davi da corte dele. E Davi foge, então, daquela cidade. A estratégia de Davi deu certo. E ele saiu com vida da cidade de Gate. O que o relato de 1 Samuel não mostra é que enquanto Davi está se fazendo de louco, enquanto ele mudou o seu semblante, como diz aqui o título do Salmo 34, ele está em pensamento orando a Deus, para que Deus o livre dos seus inimigos. Ele está lá se fingindo de louco, deixando a saliva correr pela barba, esgravatando nas portas, e ele está lá e ele está orando na mente dele, pedindo que Deus o livre daquela circunstância. É isso que 1 Samuel não mostra, mas esse salmo mostra. Né? O versículo 4, desculpe. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Esse busquei ao Senhor aqui é Davi buscando a Deus enquanto ele está lá se fingindo de louco. Também o versículo 6. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Enquanto ele está se fazendo de louco, ele está orando, ele está clamando a Deus. Ele está pedindo que Deus o livre. É interessante notarmos que Davi uniu duas coisas, né? Davi não apenas orou a Deus, e Davi não apenas se fingiu de louco, Davi não apenas usou uma estratégia para enganar os seus inimigos. Davi uniu as duas coisas. Davi orou a Deus e Davi usou a sua estratégia para enganar os seus inimigos. E quando o seu plano de fingir-se de louco deu certo, Davi não atribuiu o livramento que ele recebeu à sua própria inteligência. Né? Davi não escreveu o Salmo 34 dizendo: aprendam comigo a minha inteligência, como
como eu sou sábio, como eu consigo pensar em formas de vencer os meus inimigos. Não, ele não atribuiu a si mesmo a sua própria inteligência, a sua própria capacidade de criar estratégias. Ele não atribuiu a isso a sua libertação. Davi atribuiu a sua libertação à bondade de Deus. E na próxima pregação, quando então nós teremos a oportunidade de ir mais adiante nesse salmo, nós veremos como a oração e a estratégia, a oração e a inteligência, a oração e a capacidade de raciocínio que Deus nos deu, devem ser considerados como dons de Deus complementares, como coisas que se complementam, e não como coisas que se contradizem e se excluem mutuamente. Mas isso vai ficar para a semana que vem. Davi começa esse salmo de louvor à bondade de Deus afirmando que louvará o Senhor em todo o tempo e que continuamente cantará os louvores do Senhor. Versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará continuamente na minha boca, nos meus lábios. A palavra hebraica traduzida aqui como louvarei significa literalmente abençoar. Ou seja, falar uma palavra boa acerca de alguém. É por isso que algumas versões trazem aqui bendirei ao Senhor em todo o tempo. Ou seja, eu vou dizer o bem acerca do Senhor em todo o tempo. Significa então literalmente abençoar, falar uma palavra boa acerca de alguém. Nós somos abençoados por Deus quando Deus fala uma palavra boa a nosso respeito. Né? Por exemplo, se nós estamos doentes, a palavra boa que queremos que Deus fale a nosso respeito é uma palavra de cura. É uma palavra que nos sare. Assim como na criação, Deus falou palavras boas, e todas as coisas boas que Ele falou vieram a existir, é assim também que nós somos abençoados por Deus. Ele fala uma palavra boa a nosso respeito, e a palavra boa que Ele disse a nosso respeito traz à existência exatamente aquilo que Ele falou a nosso respeito. Nós abençoamos a Deus, ou seja, nós falamos uma palavra boa acerca de Deus em resposta a todas as palavras boas que Ele já falou a nós ou acerca de nós no passado. Obviamente que as palavras boas que nós falamos acerca de Deus não trazem nenhum benefício a Deus, né? Nós não conseguimos abençoar a Deus no mesmo sentido em que Ele nos abençoa. Lembrando que abençoar é exatamente falar uma palavra boa. Deus fala uma palavra boa a nosso respeito e essa palavra boa se cumpre nas nossas vidas. Nós não temos essa capacidade, né? Nós não temos a capacidade de falar uma coisa e fazer essa coisa acontecer. Então, as palavras boas que falamos acerca de Deus não beneficiam a Deus da mesma forma que nos beneficiam as palavras boas que Ele fala a nosso respeito. Nós não temos esse poder, nós não temos essa autoridade, e nem mesmo Deus tem a necessidade de ser beneficiado pelas palavras boas que nós falamos acerca dEle. O que Deus busca de nós, o que Deus busca dos nossos lábios, o que Deus busca nas palavras boas que falamos a respeito dEle é a nossa gratidão pelas palavras boas que Ele falou a nosso respeito. Deus falou uma palavra boa, Deus falou uma palavra de libertação acerca de Davi, e Davi foi liberto.
por isso mesmo, agora Davi quer falar palavras boas acerca de Deus, em gratidão à palavra boa que Deus falou no passado. Mas Davi não quer bendizer a Deus de modo aleatório, de modo improvisado, sem raciocínio, sem a capacidade de levar outros a bendizerem a Deus também. Davi quer que as palavras boas que ele dirá acerca de Deus sirvam para retratar o renome, a reputação de Deus, para que o restante das pessoas conheçam a Deus por meio das palavras que Davi dirá acerca de Deus. É isso que a implicação da segunda parte do versículo 1. O seu louvor estará continuamente na minha boca. O louvor é algo que fala acerca do renome de alguém, é algo que fala acerca da reputação de alguém. São palavras que informam as outras pessoas acerca da reputação de alguém. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos falando acerca da reputação de Deus. E nós estamos dizendo às demais pessoas quem Deus é. Como Deus é. E como Ele age. Versículo 2. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Davi não quer ser conhecido, nem reconhecido pelas suas capacidades e qualidades. Davi não quer ser conhecido e reconhecido pela capacidade militar que ele tem, pelo grande estrategista que ele é. Não. Davi quer ser conhecido e reconhecido pelo seu relacionamento com o Senhor, com Yahvé, com o Deus da aliança. Yahvé aqui se refere a palavra ali, Senhor, né? Em letras maiúsculas, ali no original hebraico está o nome de Deus, Yahvé. Então, Davi, ele quer ser conhecido pelo relacionamento que ele tem com Deus. Este é o sentido da frase, a minha alma se gloriará no Senhor. Todas as pessoas se gloriam em alguma coisa. E a maioria esmagadora das pessoas se gloriam em si mesmos. As redes sociais é a prova disso, né? As pessoas, 99% do que as pessoas colocam nas redes sociais é em louvor a si mesmo. As pessoas se gloriam em si mesmas, elas se exaltam por aquilo que elas consideram ser as suas qualidades, ser os seus pontos positivos. Mas Davi não. Davi não quer se gloriar em si mesmo. Davi quer se gloriar no Senhor. A minha alma se gloriará no Senhor. Em vez de exaltar a si mesmo e as suas capacidades e qualidades de grande guerreiro, de grande comandante militar, de grande estrategista, Davi se sente exaltado ao exaltar as capacidades e as qualidades infinitas e insondáveis de Deus. Davi se sente exaltado quando ele exalta a Deus. Toda a exaltação que Davi busca é a exaltação de exaltar a Deus. É ser reconhecido como aquele que exalta a Deus, como aquele que adora a Deus. E todos aqueles que forem mansos, todos aqueles que forem humildes, eles vão ouvir as palavras de Davi, que Davi está falando acerca de Deus. Eles ouvirão e eles vão se alegrar, e com alegria eles vão se juntar a Davi. Nesse projeto de gloriar-se unicamente no Senhor, nesse projeto de exaltar-se pela exaltação de Deus, de se sentir exaltado ao exaltar a Deus.
E então nós chegamos no versículo 3. Davi vê o interesse dos mansos, dos humildes, e a alegria que eles sentem ao ouvir as palavras boas que ele está dizendo acerca de Deus. Davi então estende o convite: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Davi convida a todos os que estão ao seu redor: engrandeçam ao Senhor comigo. E juntos, juntem-se a mim na exaltação do nome de Deus. Engrandecer ao Senhor significa proclamar a grandeza do Senhor, ou ainda proclamar quão grande, quão incrível é o Senhor, ou ainda proclamar quão grandes coisas o Senhor faz. Proclamar as coisas incríveis que Deus faz. E a exaltação do nome do Senhor, né, juntos exaltemos o seu nome, a exaltação do nome do Senhor é o efeito, é o resultado de proclamar a grandeza do Senhor. Ou seja, à medida em que proclamamos quão grande e quão incrível é o Senhor, o nome do Senhor é exaltado. À medida em que proclamamos quão grande e quão incrível é o Senhor, o nome do Senhor torna-se famoso. O nome do Senhor torna-se conhecido como aquele que faz coisas grandes e incríveis. Aqui, como em outras passagens, nós encontramos a significância do culto público oferecido a Deus. Não, porque o que nós temos aqui é um culto público a Deus, né? Engrandecei ao Senhor comigo. Não é Davi isolado na sua casa cantando e cada um na sua casa cantando isoladamente a Deus. Não, é todos eles se juntando nesse propósito. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Você deve sim cultuar e adorar a Deus em todos os momentos. Toda a vida do crente é uma vida de adoração a Deus. Toda a vida do crente é uma vida de culto a Deus. Mas é necessário, além desse culto diário, além desse culto sem fim, que é a vida do crente, é necessário que em momentos específicos da semana você se junte aos teus irmãos no culto a Deus. Afinal de contas, você não experimenta a bondade de Deus isoladamente, né? Você experimenta a bondade de Deus junto com os irmãos. Porque afinal de contas, você foi feito participante do corpo de Cristo, onde existem muitos membros. A salvação não é um projeto individual. Num sentido, a salvação é individual, porque é requerido que todo indivíduo creia em Jesus e se arrependa dos seus pecados. Mas, ao mesmo tempo, a salvação não é individual. Porque Jesus não veio salvar indivíduos dos seus pecados. Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Então, já que você experimenta a bondade de Deus não isolado, mas em conjunto com os irmãos, você deve se juntar aos irmãos no culto a Deus para engrandecer ao Senhor e exaltar o seu nome. Mas além de juntar-se àqueles que já experimentaram a bondade de Deus, você deve convidar para o culto a Deus aqueles que ainda não experimentaram a bondade de Deus, aqueles que ainda precisam experimentar a bondade de Deus. Porque todos nós aqui que estamos, supomos, todos nós já experimentamos a bondade de Deus, né? A maior das bondades de Deus, a salvação. Mas nós conhecemos muitos que ainda não experimentaram.
E o nosso dever é fazer o nome de Deus exaltado, é exaltar o nome de Jesus, é tornar o nome de Deus, de Jesus, famoso, conhecido. A nossa missão é fazer com que as pessoas que ainda não sabem quem Deus é, conheçam a Deus. Por meio dos louvores que nós cantamos a Deus. Por meio das palavras boas que nós dizemos acerca de Deus. Assim como Davi convidou todos ao seu redor para que eles se juntassem a ele na proclamação da grandeza de Deus e na exaltação do seu nome, assim também você deve convidar todos que estão ao seu redor para que eles se juntem a você nesse propósito de proclamar quão grande e quão incrível Deus é. Para que todos saibam que o Senhor é o tipo de Deus que faz coisas grandes e incríveis. A tua missão é convidar as pessoas ao teu redor para que elas cultuem a Deus, para que elas cultuem ao Senhor do mesmo modo como você o adora, do mesmo modo como você o cultua. Mas antes disso, é necessário considerar se de fato você está realmente cultuando e adorando a Deus. E foi quando eu escrevi essa frase que eu percebi que eu não ia conseguir pregar no Salmo 34 de forma completa. Quando eu escrevi ela, que antes de convidar as pessoas, você deve considerar se de fato está realmente cultuando, adorando a Deus, eu pensei, eu não vou conseguir pregar no Salmo 34 inteiro, de uma vez só. Porque eu percebi que isso aqui eu iria me desviar muito de onde eu queria chegar e depois não iria dar tempo de voltar para tratar do Salmo 34 de forma completa. Então eu pensei, bom, eu interrompi nessa parte aqui, reescrevi a introdução e daí passei a escrever o que vocês ouvirão a partir de agora. A sinceridade, a integridade, a veracidade do culto e adoração que você presta a Deus, eles não são medidos pela animação e pela excitação que você experimenta enquanto cultua a Deus nos momentos em que tudo está bem com a tua vida. Eu vou repetir. A sinceridade, a integridade, a veracidade do culto e da adoração que você presta a Deus não são medidos pela animação e excitação que você experimenta, que você vivencia quando você está no culto a Deus e tudo está bem com a tua vida. Porque quando está tudo bem com a tua vida, quando tudo está bem na vida dos crentes, aqueles que hoje estão desviados, aqueles que hoje estão reprovados por Deus, eles também gritavam aleluia, glória a Deus, com toda a sua força. Eles também levantavam as suas mãos, eles também se prostravam, eles também batiam palmas. E, no entanto, hoje eles estão reprovados. Onde está toda aquela animação? Onde está toda essa excitação? A sinceridade, a integridade e a veracidade do culto e a adoração que você presta a Deus não são medidos pela animação e excitação que você experimenta e vivencia quando está cultuando a Deus nos momentos em que tudo está bem com a tua vida. Hoje, muitos daqueles que, como Davi, se dedicam a escrever canções e músicas de adoração e louvor a Deus, eles padecem daquilo que pode ser chamado de felicidade tóxica, ou ainda de positividade tóxica.
Essa ideia de felicidade tóxica ou ainda positividade tóxica é aquele comportamento típico de rede social. Pelo qual as pessoas fogem da realidade das suas próprias vidas e se forçam a viver não numa realidade paralela, mas na verdade numa irrealidade fantasiosa, onde todas as coisas estão maravilhosas e estão cada vez melhores, onde não existe tristeza, onde não existe decepção, onde não existe tragédia nenhuma. Essa felicidade tóxica, essa positividade tóxica, ela invadiu o culto e o louvor a Deus. Por que nós podemos afirmar isso? Nós podemos afirmar isso porque quando nós observamos as bandas e os ministérios de louvor supostamente engrandecendo e exaltando o nome do Senhor, nós não estamos vendo ali a realidade da vida neste mundo. Nós estamos vendo ali algo que foi fabricado. Algo que foi cuidadosamente fabricado, pensado, para despertar nos espectadores sentimentos e sensações pré-determinados. É isso que nós estamos vendo quando vemos uma banda ou um ministério de louvor supostamente adorando a Deus. Nós não estamos vendo uma adoração verdadeira e genuína, não. Nós estamos vendo uma montagem. Tanto é que existe a edição, né? Nós estamos vendo uma fabricação, algo falso, algo fake, fake worship. As pessoas hoje ainda falam errado, né? As pessoas falam do worship como se fosse um estilo de louvor. Na verdade não é worship, em inglês é worship, e não é um estilo de adoração. Worship é simplesmente adoração em inglês, né? Mas é fake worship. Nós falamos de fake news a todo momento. Aqui nós vemos ali é fake worship, adoração falsa, adoração fabricada, porque não existe vida real ali. Nós não vemos ali a realidade da vida. Aqueles vídeos que nós vemos, ou CDs que nós ouvimos, hoje em dia, quem é que ouve CD? Né? Ninguém. A gente ouve tudo no streaming. Mas, de qualquer forma, quando nós estamos fazendo um streaming de alguma música de adoração, louvor a Deus, não é adoração e louvor a Deus que nós estamos vendo ali. É uma fabricação. Porque o que nós estamos vendo ali não passa a realidade completa e total da vida. Esse tipo de culto, adoração, não retrata o lado feio da vida, né? O lado terrível da vida. Não é retratado ali, né? O lado feio. Da mesma forma como as pessoas não retratam nas redes sociais o lado feio da vida. Não é retratado ali o que acontece quando, de repente, a pessoa pensava que estava tudo bem e o casamento dela acaba. Porque o cônjuge botou na cabeça que quer separar e quer se relacionar com outra pessoa. Não está ali, né? Não existe naqueles clipes essa realidade feia da vida. Esse tipo de culto, adoração a Deus não retrata o lado terrível da nossa existência humana neste mundo, aquele lado em que tudo deu errado e nada, absolutamente nada deu certo. E é nesta realidade feia e terrível da vida que a sinceridade, integridade e veracidade do culto e adoração que você presta a Deus são medidos.
É ali que são medidos. Não quando tudo está bem. Não, eles são medidos quando tudo deu errado. Quando a vida não é mais bonita, quando a vida é feia. É ali que é medido. E nós não vemos isso, né? Tu vê uma banda de louvor, tu vê um ministério de louvor, tu não vê o lado feio da vida. Só vê pessoas bonitas, tocando, felizes, alegres. Tu não vê o lado feio da vida. Então, vou resumir tudo que nós dissemos até agora. A sinceridade, integridade e veracidade do culto e da adoração que você presta a Deus não são medidos quando tudo está bem com a tua vida. A sinceridade, a integridade e a veracidade do culto e da adoração que você presta a Deus são medidos exatamente quando tudo deu errado. Quando todos os teus planos foram por água abaixo. E talvez seja impróprio tratar disso nesse salmo, porque esse salmo aqui é um salmo onde tudo deu certo, né? Davi orou a Deus e Deus o livrou da circunstância que ele tinha medo. Talvez seja impróprio tratar disso nesse salmo. Mas eu não sou um pregador perfeito. O meu professor que me ensinou a pregar, ele provavelmente diria: João, tu está pregando o sermão certo na passagem errada, né? Mas ninguém é perfeito. Eu acabei fazendo essa aplicação exatamente porque eu pensei, né? Davi está convidando as pessoas ao redor dele para cultuarem a Deus com ele. Nós também temos que fazer o mesmo. Mas eu pensei, tá bom, mas o que adianta nós fazermos o mesmo? O que adianta nós convidarmos as pessoas que ainda não conhecem a bondade de Deus a virem a conhecer a Deus por meio do nosso culto e da nossa adoração a Ele, se de repente o nosso culto e adoração a Ele não são verdadeiros? Isso vai fazer mais mal para essas pessoas do que bem. Então, no final, eu me sinto justificado por pregar a mensagem certa no texto errado. Voltando aqui. É nessa realidade feia e terrível da vida que a sinceridade, integridade e veracidade do culto e adoração que você presta a Deus são medidos. É quando tudo deu errado. Seja sincero. Não dê a resposta. Na verdade, eu não estou pedindo que você responda em voz alta, nem que você levante a mão, nem qualquer coisa. Mas responda no seu coração com sinceridade. Não responda aquilo que você sabe ser o correto. Porque nós não estamos tratando aqui de uma prova teórica da parte de Deus. Deus não passa provas teóricas. Todas as provas que Deus nos passa são provas práticas. Então, seja sincero diante de Deus e responda. Se a tua vida agora mesmo se tornasse como a vida de Jó, você ainda se juntaria aos irmãos para cultuar e adorar a Deus? Ou você desprezaria a Deus e o culto a Deus, preferindo fazer qualquer outra coisa do que cultuá-lo ou adorá-lo com o seu povo e em companhia dos irmãos? Se Deus tirasse de você agora mesmo a mulher que Ele te deu, ou o marido que Ele te deu, ou os filhos que Ele te deu, você ainda se juntaria aos irmãos para cultuar e adorar a Deus? Ou você desprezaria a Deus e o culto a Deus?
preferindo fazer qualquer outra coisa. Até o ano passado, essas perguntas seriam consideradas teóricas por nós, né? A gente diria, sim, claro, eu adoraria, pensando, não, Deus jamais vai tirar a minha mulher, Deus jamais vai tirar o meu marido, Deus jamais vai tirar o meu filho. Agora nós sabemos de fato que muitas vezes Deus faz isso. Muitas vezes Deus faz isso. Muitas vezes Deus faz conosco o que Ele mesmo fez com Abraão, com uma única diferença. Ao tratar com Abraão, Deus Deus ordenou que Abraão oferecesse Isaque em sacrifício. E quando ficou claro que Abraão, de fato, obedeceria a Deus, iria até as últimas consequências, de fato sacrificaria o seu filho a Deus, Deus o impediu e Deus providenciou um sacrifício no lugar de Isaque. Já com relação a nós, Deus jamais vai pedir que nós sacrifiquemos os nossos filhos, Deus jamais vai pedir que nós sacrifiquemos a nossa esposa, o nosso marido. Deus jamais vai pedir isso. Os nossos pais, Deus jamais vai pedir isso. No nosso caso, Deus simplesmente tira. Sim. Sim. Pai e mãe, sim, sim. Também? Sim, sim. Então, com relação a Abraão, Deus ordenou que ele mesmo sacrificasse. Com relação a nós, Deus não ordena. Com relação a nós, às vezes, ele simplesmente tira. E ele as tira de nós para que nós saibamos. Se todo o culto e adoração que nós oferecemos a ele quando tudo estava bem, era de fato sincero, íntegro e verdadeiro. Ele tira essas pessoas de nós para que saibamos se todo o culto e adoração que nós oferecemos a Ele, quando tudo estava bem, esse culto, essa adoração, para que nós saibamos que de fato eram sinceros, íntegros e verdadeiros. Se depois da perda dos seus bens, da morte dos seus filhos e daquela doença terrível, Jó se recusasse a adorar e cultuar a Deus, o diabo teria razão acerca de Jó. Porque na sua conversa com Deus, o diabo afirmou que Jó só era fiel a Deus, que Jó só cultuava e adorava a Deus, unicamente porque Deus o havia abençoado, porque Deus havia protegido Jó de todos os males. É isso que o diabo falou para Deus. Claro que Jó vai servir o Senhor. O Senhor abençoou em tudo que ele faz, o Senhor colocou uma cerca ao redor dele, protegendo ele de todo mal. É óbvio que ele vai adorar ao Senhor, que ele vai cultuar ao Senhor. É óbvio que ele vai ser fiel ao Senhor. É óbvio que ele vai ser um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas, se o Senhor tirar essas coisas dele, aí o Senhor vai ver quem realmente é Jó. Se o Senhor parar de abençoar Jó, se o Senhor tirar de Jó tudo aquilo que o Senhor deu a ele, se o Senhor tirar de Jó essa cerca de proteção que o Senhor colocou ao redor dele, se o Senhor permitir que o mal toque Jó, aí o Senhor vai ver quem é Jó de fato. Aí o Senhor vai ver Jó blasfemando do Senhor, na face do Senhor.
Aí Jó mostraria quem de fato ele era, um crente falso que só estava interessado nos benefícios que Deus poderia lhe dar. E quando Deus parou de lhe dar esses benefícios, ele abandona Deus, ele se desvia. O diabo estava errado a respeito de Jó. Porque mesmo depois de perder tudo, Jó continuou firme na sua fé em Deus. Ele continuou adorando a Deus, ele continuou cultuando a Deus. O diabo estava errado a respeito de Jó. Será que o diabo está errado ou certo a teu respeito? Porque o mesmo que ele falou acerca de Jó a Deus, ele está falando acerca de ti para Deus. Ele está dizendo, é claro que ele vai te louvar, vai te abençoar, está tudo bem com a vida dele. Resolve parar de abençoar ele, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se de fato ele é crente verdadeiro ou não. O diabo estava errado acerca de Jó. Será que ele está errado acerca de ti também, ou será que ele está certo acerca de ti? Se depois de ter recebido as más notícias que você recebeu, da mesma forma que Jó recebeu as más notícias, né? Primeiro ele recebe a notícia, 2 ou 3 notícias de que todos os seus bens foram roubados ou foram destruídos. Então ele recebe a pior notícia de todas, de que os seus 10 filhos haviam morrido de uma vez só, numa mesma tragédia. Se depois de ter recebido as más notícias que você recebeu, você não fizer questão de se juntar ao povo de Deus para cultuá-lo e adorá-lo, se você procurar por desculpas e mais desculpas para fazer-se ausente do culto que é prestado a Deus publicamente, ou ainda se presente no culto, você não fizer questão de se juntar aos irmãos que adoram a Deus, não é aos homens que você está desprezando, não é a igreja que você está desprezando, não é nem mesmo ao pastor que você está desprezando. Você está desprezando a Deus. Porque você está dizendo, eu me recuso a dizer boas palavras acerca de Deus. Eu me recuso a louvar a Deus. Eu me recuso a adorar a Deus. Eu me recuso a cultuar a Deus. Eu não quero mais saber do culto a Deus. Não é a homens, não é a uma igreja, não é nem mesmo ao pastor que você está desprezando. É a Deus. Você estará demonstrando que nunca entendeu a graça de Deus. Porque a graça de Deus implica em receber de Deus tudo aquilo que Ele nos dá, seja bom ou seja mal. Né? Nas palavras que Jó disse à sua mulher, nós recebemos todo o bem que Deus nos deu, por que não receberíamos dele também o mal? Isso é importante, né? Pense por um momento, quem é você para recusar o mal que Deus te dá, quando você não protestou, quando ele te deu o bem, né? Você deveria ter dito o seguinte, não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso para mim, o Senhor não pode fazer esse bem para mim, porque eu não mereço esse bem, eu sou um pecador, eu não mereço esse bem. No entanto, você não protestou, né? Você aceitou de bom grado todo o bem que Deus te deu, todo o bem que Ele fez a você. Então, quem é você agora para rejeitar o mal que Ele está te dando? Mas, de fato, o mal que nós recebemos de Deus é, na verdade, apenas um mal aparente, é apenas um mal relativo, porque se nós considerarmos o todo, nós perceberemos que até aquilo que nos parece ser mal, na verdade, é para o nosso bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão
em Cristo Jesus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E às vezes a gente interpreta errado esse versículo. A gente interpreta como se o bem para o qual o mal está cooperando é um bem imediato. Do tipo o seguinte: depois do culto aqui, eu ia pegar o meu carro, ia sair daqui dirigindo, e haveria um bêbado na estrada, haveria um acidente e eu morreria nesse acidente. Eu vou morrer hoje à noite num acidente automobilístico, culpa de um motorista bêbado. Só que, ao descer do púlpito aqui, dessa plataforma, eu erro o pé e eu acabo caindo de forma errada aqui e eu quebro o meu pé. E daí um de vocês aqui, né, os irmãos, né, nós temos que amar uns aos outros e temos que fazer o bem uns aos outros. Um dos irmãos aqui vai me dar uma carona até o hospital para poder ajeitar aqui tudo. E no fim eu não vou poder sair de carro para o destino onde eu ia e eu não vou morrer nessa noite. Isso muito bem pode acontecer, mas não é nisso que Paulo está pensando quando ele escreve que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando Paulo escreve que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ele está pensando no nosso bem espiritual, não necessariamente no nosso bem físico. Ele está pensando no estado da nossa alma, no nosso estado espiritual, na qualidade da nossa fé. Então, quando nós consideramos que mesmo aquelas coisas que nós consideramos sendo males que nós recebemos da parte de Deus, quando nós consideramos que até isso coopera para o nosso bem, nós percebemos que, na verdade, Deus está cuidando de nós. Mesmo através de toda a tragédia que ocorreu, mesmo através de todas as notícias ruins que nós recebemos. Muitas vezes o remédio que nós precisamos tomar para sermos curados é um remédio que é ruim ao paladar, né? Não é todo remédio, acho que na verdade é só remédio específico feito para criança que eles colocam normalmente um gostinho bom. Né? Remédio feito para uso adulto, eles não estão preocupados em dar um gostinho bom, um gostinho agradável. Tem remédio que tem um gosto muito ruim. Mas às vezes, o remédio que nós precisamos para sermos curados é um remédio exatamente que tem um gosto ruim, um remédio amargo. E muitas vezes, para recebermos o benefício que o remédio vai nos dar, nós temos que suportar efeitos colaterais que não são nada agradáveis. A gente toma para resolver um problema, mas na verdade acaba, como efeito colateral, acaba surgindo um outro problema. E eu estou aplicando isso à questão de todas as coisas cooperarem para o nosso bem. As coisas ruins, as coisas que nós consideramos como sendo coisas que nos fazem mal, que nos entristecem, que até mesmo nos deixam desesperados, é o remédio amargo de Deus que vai fazer o bem para nós. Ou ainda, essas notícias ruins que nós ouvimos são os efeitos colaterais do remédio que Deus está nos dando, que lá no futuro vai cooperar para o nosso bem. E eu não vou fingir aqui que eu conheço todas as razões que levaram Deus a conduzir a tua vida da forma como Ele a está conduzindo. Eu não vou fingir que eu sei isso, porque eu não sei disso. Eu não conheço as razões pelas quais Deus está dirigindo a tua vida da forma como Ele está dirigindo. Na verdade, nenhuma pessoa poderia se atrever a dizer que conhece as razões de Deus.
Eu mesmo estou lutando para entender as razões que levaram Deus a conduzir a minha vida do modo como Ele está conduzindo. Mas uma coisa eu sei, Deus não amaldiçoa aqueles que são abençoados. Deus não amaldiçoa aqueles que são em Cristo Jesus. Deus não fala palavras más acerca das pessoas para as quais Ele já falou palavras boas em Cristo. Acerca daqueles que estão em Cristo, Deus sempre fala palavras boas a respeito deles, e nunca palavras más. Se em consequência das palavras boas que Deus falou a teu respeito, você está experimentando a tragédia, essa tragédia, ela não veio para te destruir. Essa tragédia, ela veio para te fortalecer. O diabo, sim, o diabo quer usar essas notícias ruins para te afastar de Deus. Porque o diabo disse, olha, se o Senhor deixar de abençoar ele por um momento, ele vai desviar, pode acreditar em mim, Deus, o diabo está dizendo. E Deus apostou com o diabo. Deus não tem medo de apostar. Deus diz para o diabo, é mesmo? Tu acha isso? É? Tá bom, então. Vamos ver se tu, diabo, está certo acerca dessa pessoa ou não. Se em consequência das palavras boas que Deus falou a teu respeito, você está experimentando a tragédia, essa tragédia não é para destruir, mas para te fortalecer. O diabo quer usar, sim, essas tragédias para te afastar de Deus, mas Deus quer usar elas para que você se apegue ainda mais às boas novas e àquele que te deu acesso a essas boas novas. Jesus. A ocorrência de notícias ruins não é motivo para você se desapegar de Deus. Isso eu estava ouvindo essa semana, um pastor norte-americano pregando. Ele estava pregando no Sermão do Monte, ele estava pregando no final do Sermão do Monte, onde Jesus fala acerca do homem bem-aventurado, que edificou a sua casa sobre a rocha, então veio a chuva, veio o vento, os rios se levantaram, e não destruíram aquela casa, e então em comparação com o homem que edificou a sua casa sobre a areia, veio a tempestade e destruiu aquela casa. Esse pastor, ele disse que ele acha interessante e triste ao mesmo tempo, como muitos daqueles que se dizem crentes, quando recebem uma notícia ruim, abandonam as boas novas do Evangelho. Ele diz, cada notícia ruim que você recebe é mais uma prova de que você deve se apegar ainda mais às boas novas. Porque se você não faz sentido, né? Você recebe uma notícia ruim. E aqui você tem uma notícia boa, né? A boa nova, né? O significado da palavra evangelho, boas novas, boas notícias. Você recebeu uma notícia ruim e aqui você tem uma notícia boa. E você diz, quer saber? Eu não gostei dessa notícia ruim, eu nem quero saber dessa notícia boa. Não faz sentido, né? A notícia boa, ela vai te ajudar a suportar a notícia ruim que tu recebeu. Né? Porque tu vai ficar triste por causa da notícia ruim, mas tu vai pensar, bom, pelo menos eu tenho essa notícia boa aqui, que diminui o meu sofrimento, o sofrimento que eu estou sentindo pela notícia ruim. E, no entanto, todos aqueles que se desviam de Jesus, do Evangelho, de Deus, por causa de tragédias, é exatamente isso que eles estão fazendo. Eles têm uma notícia ruim aqui, uma notícia boa aqui, eles recebem a notícia ruim e eles dizem, quer saber? Eu nem quero receber, eu nem quero ter as notícias boas. Não faz sentido. .
E daí eu descobri uma coisa acerca daquele pastor, algo que eu não sabia acerca dele. Eu conheci ele há pouco tempo no YouTube. E a filha dele morreu. E ele disse que a morte da filha dele foi exatamente mais uma razão que ele tem para se apegar com mais forças ainda às boas notícias do Evangelho. Porque, do contrário, ele fica sem boa notícia neste mundo, né? Ele só fica com notícia ruim. A ocorrência de notícias ruins não é motivo para que você se desapegue de Deus, para que você desista das boas novas do Evangelho. Na verdade, a ocorrência de notícias ruins servem para te lembrar o quão necessitado você é das boas novas trazidas a você por Jesus e feitas realidade na tua vida pelo Espírito Santo. Mas se ao receber as más notícias, você manifestar desprezo pelo culto e a adoração a Deus, você estará se afastando de Deus. Você estará se afastando, rejeitando as boas novas. E aqui eu vou repetir aquilo que eu disse na pregação que eu fiz no Salmo 32, há 3 semanas atrás, se eu não me engano. Nos últimos meses, eu tenho notado a apatia e a displicência de certos irmãos com relação ao culto a Deus. Alguns parecem não fazer questão de estarem presentes no culto a Deus, e outros, quando presentes, parecem não fazer questão de se juntar àqueles que estão adorando a Deus. Estão os irmãos adorando a Deus e essas outras pessoas estão emburradas nas suas cadeiras. Como quem diz, eu não vou adorar a Deus. Eu não vou cultuar a Deus. Eu não vou dizer palavras boas acerca de Deus. Eu não vou engrandecer a Deus e nem exaltar o seu nome. Daqui eu me pergunto, se essas pessoas não estão adorando a Deus, a quem elas estão adorando? Porque a adoração é um fato consumado nas nossas vidas. Nós sempre estaremos adorando a alguém ou alguma coisa. O ser humano foi criado para adorar a Deus. E quando o ser humano pecou contra Deus, o propósito da adoração permaneceu. A questão é que o alvo da adoração foi trocado. Os povos antigos tinham seus deuses. Nós ainda temos pessoas, hoje em dia, que adoram deuses falsos. Mas, na verdade, a maioria das pessoas passou a adorar a si mesmo. A quem estão adorando essas pessoas que se recusam a cultuar e adorar a Deus? Não é a Deus porque elas já disseram, eu não quero cultuar a Deus. Eu não quero cultuar a Deus, por isso que eu não estou indo no culto, ou mesmo estando no culto, eu vou ficar aqui no meu canto emburrado, eu não quero adorar a Deus. Tá bom, mas então a quem você está adorando? A Deus nós sabemos que não é, porque você já disse que não quer adorar a Deus. A quem você está adorando? Essa apatia, essa displicência, e por que não, essa idolatria, né? Porque se eu não estou adorando a Deus, obviamente eu estou me tornando idólatra, porque eu estou adorando qualquer outra coisa menos Deus, né? Essa apatia, essa displicência com relação ao culto, à adoração a Deus, que
se torna em idolatria, essa recusa em juntar-se aos demais irmãos no louvor a Deus, é algo extremamente preocupante. Por quê? Por que é preocupante? Porque existe uma clara e direta conexão entre a fé que alguém diz ter em Deus, a fé que alguém diz ter em Jesus, pela qual essa pessoa recebe o perdão dos pecados e a salvação, e a participação dessa pessoa na adoração a Deus. Existe uma ligação, uma conexão entre fé e adoração. Entre fé e culto. Essa conexão ela foi feita pelo próprio Jesus. No Evangelho de Lucas. Havia um certo fariseu que convidou Jesus para jantar. E Jesus foi. Jesus nunca foi de recusar convite para almoço, janta ou festa. Jesus foi lá. E Jesus entrou na casa daquele fariseu e Jesus sentou-se à mesa. Então chegou uma mulher. Não qualquer mulher, uma mulher pecadora. E quando o texto fala de uma mulher pecadora, nós podemos ter certeza de que o texto está falando, na verdade, de uma mulher que era uma mulher prostituta. Uma mulher que vendia o seu próprio corpo por dinheiro. E essa mulher, ela chegou ali, ela chegou até Jesus e ela trouxe um vaso com um perfume caro. E ela se pôs atrás de Jesus. Por que atrás de Jesus? Bom, porque a mesa naquela época lá não eram como as mesas que nós temos hoje. As mesas que eles tinham eram mesas baixinhas, onde a pessoa, na verdade, ela se deitava, se escorava no chão. Então, na verdade, a pessoa ficava deitada, inclinada, os pés da pessoa ficavam para trás dela, né? Então, aquela mulher se chegou por trás de Jesus e ela começou a chorar aos pés de Jesus, e ela começou a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E então ela passou a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, e então ela passou a beijar os pés de Jesus e derramar perfume sobre os pés de Jesus. E o fariseu que convidou Jesus pensou, esse Jesus aqui, ele não é de nada, esse Jesus aqui não é profeta. Se Jesus fosse um homem de Deus, se Jesus fosse um profeta verdadeiro, ele saberia que essa mulher que está tocando nele é uma mulher da vida, é uma mulher prostituta. Aí Jesus, sabendo disso, Jesus, né, conhecendo os pensamentos dele, Jesus diz, olha, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E ele respondeu, pode dizer, mestre. E Jesus começa a contar uma parábola. Ele diz, olha, Simão, havia um credor, né? O cara emprestava dinheiro para as pessoas, tá? E esse credor, ele tinha 2 devedores. Um desses devedores devia uma quantia bem pequena, uma mixaria. O outro devia uma quantidade enorme de dinheiro. O problema é que nenhum dos dois tinha como pagar a dívida. E daí o que o credor fez? O credor perdoou aos dois, perdoou a dívida de ambos. E daí então Jesus pergunta para o Simão, né, para aquele fariseu, qual desses 2 homens vai ter maior amor, credor que lhes perdoou a dívida? Qual deles vai amar mais o credor que lhes perdoou? E o fariseu respondeu, olha, eu acho que quem vai amar mais é exatamente aquele que foi mais perdoado, aquele que tinha uma dívida maior e foi perdoado, esse é que vai ter maior amor pelo credor. O outro até vai ter uma certa afeição pelo credor, mas não vai ser tão grande assim porque ele devia pouco, então a dívida dele era pequena, né? Aquele perdão ali não foi grande coisa, o outro não. O outro sim, aquele perdão ali significou tudo para ele, porque a dívida era enorme e praticamente impagável. E Jesus disse, olha, Simão, tu é um cara muito esperto.
Tu acertou em cheio. E daí Jesus se volta para a mulher, ainda falando com Simão o fariseu. Vês essa mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés. Isso era comum naqueles dias, exatamente porque as estradas eram empoeiradas e as pessoas usavam sandálias, né? Elas não usavam calçados fechados como nós, né? Então, a pessoa estava andando na rua, ela naturalmente ia ficar com o pé todo sujo de poeira. Então, a boa educação mandava que quando eu chegasse na casa de alguém, essa pessoa oferecesse água para que eu lavasse os meus pés empoeirados, para que eu me sentisse mais à vontade na casa dela. Porque quem é que se sente à vontade estando sujo, né? Ninguém. É uma coisa nojenta, a gente se sente sujo, né? Literalmente, nós nos sentimos sujos. Essa é boa educação. Jesus está dizendo, olha, tu não me deste água para os pés. Eu estava aqui com os meus pés sujos de poeira. E na verdade, Simão, eu não ia dizer nada para ti, mas já que tu está pensando essas coisas a meu respeito acerca dessa mulher, eu vou jogar isso na tua cara. Tu não me deu água para mim limpar os meus pés. Mas ela limpou os meus pés com as suas lágrimas. E ela enxugou os meus pés com os seus cabelos. A boa educação também manda que quando eu chegasse na tua casa, tu me recebesse com um beijo. Né? Um beijo era sinal de que aquela pessoa estava sendo bem recebida naquela casa. Né? Que o anfitrião fazia questão da presença daquela pessoa. Tu não me beijou, Simão. Parece que tu me convidou, mas tu não está me querendo aqui, né? Porque tu não me beijou. Mas essa mulher aqui, ela está beijando os meus pés, ela não cessa de beijar os meus pés. Você não me deu óleo para que eu ungisse a minha cabeça. Novamente, aqui é uma questão da boa educação. Né? Os judeus tinham esse costume, né, de ungir a sua cabeça. Jesus fala o seguinte, olha, quando tu jejuardes, não seja como os fariseus, como os hipócritas, porque eles fazem questão que as pessoas saibam que eles estão jejuando. Eles ficam com aquela cara de fome, aquela cara feia de fome, eles não lavam o rosto, eles não ungem o rosto, né? Eles querem que as pessoas saibam que eles estão jejuando. Tu não, tu quando jejuardes, age como se tu não estivesse jejuando. Não fica com cara feia de fome, e unge a tua cabeça. Então, era um costume entre os judeus ungir a cabeça. Tu não me deu óleo para que eu ungisse, para que a minha cabeça fosse ungida. Realmente parece que tu me convidou aqui para vir para tua casa, mas tu não está querendo que eu fique aqui, né? Mas ela derramou esse perfume caro sobre os meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhes são perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, este ama pouco. Simão estava amando pouco a Jesus, né? Ele não deu água para Jesus lavar os pés, ele não recebeu Jesus com um beijo, não forneceu óleo para que a cabeça, o rosto de Jesus fosse ungido. Ele amou pouco Jesus. Já aquela mulher prostituta amou muito a Jesus. Isso significa que aquela mulher prostituta foi perdoada. Simão, o fariseu, não. Jesus afirma que o teu amor, que a tua devoção a Ele, são meios pelos quais Ele mede o quanto você considera ou desconsidera o perdão dos pecados que Ele conquistou para você. Se você pouco ama a Jesus, e você demonstra que pouco ama a Jesus pelo desprezo
ao culto a Deus e à adoração a Deus, se você pouco ama Jesus, é porque você não considera que o sacrifício de Jesus para conquistar o perdão dos seus pecados é algo digno de ser recompensado pela tua devoção a Ele. E se isso é verdade com relação a você, se durante o culto a Deus você se comporta de modo apático e displicente, será que de fato você foi perdoado? Ou pior, se você nem mesmo faz questão de estar presente no culto a Deus, será que você foi perdoado? Se você não se digna a conforme ordena o verso 1, ou melhor, aqui não ordena, né? É só Davi falando, mas de qualquer forma, se você não se digna a se juntar a Davi no verso 1, a louvar ao Senhor em todo tempo e a cantar os seus louvores continuamente, será que você ainda está na fé? Se você recusa-se a falar palavras boas acerca de Deus, por todas as palavras boas que Ele já falou acerca de você no passado, será que você ainda está na fé? Se você se recusa a alegremente se juntar àqueles que engrandecem ao Senhor e exaltam o seu nome, com que base você pode afirmar que ainda está na fé? Com que base você pode dizer que está tudo bem contigo? Com que base você pode dizer que está tudo bem contigo? Se em vez de gloriar-se no Senhor com os irmãos do culto público a Deus, você prefere fazer qualquer outra coisa e estar em qualquer outro lugar, como você poderia afirmar que está tudo bem contigo? Quem pouco ama, quem pouco se devota a Deus e a Jesus, é porque desconsidera tanto a gravidade dos seus pecados, quanto a grandeza do amor de Deus e do sacrifício de Jesus. Agora, quem muito ama, quem muito se devota a Deus e a Jesus, reconhece tanto a gravidade dos seus pecados, como também a grandeza do amor de Deus e do sacrifício que Jesus fez na cruz. Quem muito ama e muito se devota é porque sabe que as más notícias recebidas te fazem ainda mais necessitado das boas novas do Evangelho de Jesus. Mas quem despreza o culto a Deus, seja pela falta ao culto, seja pela sua presença apática e displicente, quem se recusa a pronunciar palavras boas acerca de Deus, em resposta a todas as palavras boas que Deus já disse a respeito, quem age dessa forma está se preparando para ser reprovado por Deus. Mas você não quer isso, né? Você não quer ser reprovado por Deus. Você não quer ser semelhante a todos aqueles que um dia professaram fé em Jesus e hoje estão reprovados exatamente porque desistiram da sua fé. Como eu disse no princípio, todos aqueles que hoje estão desviados, antes de se desviarem, disseram que eles não se desviariam. Eles mesmos viram outros se desviando e eles disseram, eu nunca vou me desviar de Jesus. E 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10, 15, 20 anos depois, eles mesmos se desviaram também. Então, jamais desconsidere a possibilidade de que a reprovação na tua vida possa, de fato, acontecer. Jamais pense, não, isso jamais vai acontecer comigo. Jamais pense dessa forma. Porque se você pensar dessa forma, você está tomando o atalho para que de fato aconteça contigo. Você está tomando o caminho mais curto para a reprovação. Você não quer ser reprovado por Deus. Você quer ser aprovado por Ele.
Então aplique este teste à tua vida e verifique a condição da tua fé e do teu estado espiritual. Assegure-se de que a tua adoração e o teu culto a Deus são prestados com verdade. Proclame palavras boas acerca de Deus em resposta a todas as palavras boas que Ele falou a teu respeito. Não queira se exaltar pelas tuas próprias qualidades, mas exalte-se pela exaltação de Deus. Junte-se ao povo de Deus para louvar as grandezas de Deus. Assegure-se de que a tua adoração e o teu culto a Deus são prestados com verdade. Amém.